Eu chamo ela de missionária, a gente, Luzia. Essa, pode vir, nós já estivemos juntos em tantas frentes, né, minha irmã? Deus já fez tanta coisa entre nós e é um prazer ter você aqui hoje. Nosso irmão Mozarino, seu esposo. É uma família muito querida pela nossa. Que o Senhor te use poderosamente. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? A missionária, a pastora, a irmã, serva do Senhor Luzia, tem abençoado tanto a nossa vida. Ela é canal de bênçãos para a minha vida. Foi motivo de aprendizado. Ela é da Igreja Evangélica Congregacional, que é uma igreja irmã da Igreja Batista. Eu me lembro que, historicamente, os batistas são meio... gostam um pouquinho de ficar meio no seu mundinho, mas as primeiras pessoas que eles receberam de pronto foram os congregacionais, no Brasil. Primeira Igreja Batista de Niterói, década de 60, 70. Então, nós somos irmãos em Cristo. Eu tenho certeza que ela tem uma palavra do Senhor para você nessa noite. Esteja com o coração aberto, esteja com o ouvido atento e que não venha nenhuma distração em nós, que nós possamos ouvir o que Deus preparou e vai transmitir através da vida dela. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, Senhor, nós fomos abençoados, sentimos a Tua presença, adoramos ao Senhor em família, seja família de sangue, seja família igreja do Senhor Jesus, ó Deus. Esta é a família que vai morar no céu, glórias a Deus por isso. Agora, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus uma porção dobrada dos altos céus, ó Deus. Que nós sejamos agora edificados, abençoados, exortados, no nome de Jesus, ó Deus. Que ela possa, ó Deus, ser canal de bênçãos para nossas vidas. É o que nós te pedimos, te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Achar melhor. Boa noite. Que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja sobre cada um de nós nessa casa que não é outro lugar, senão casa de adoração ao Senhor. Eu pedi ao irmão para ficar aqui embaixo, porque falei para ele, acho que aqui vai ficar um pouco alto para mim, e eu fico mais próxima de vocês. E eu quero, assim, agradecer desde já a nossa irmã, Exilene, pelo convite que foi feito. Junto dela, né, o pastor André, a essa abençoada família. Como ela disse, nós já nos conhecemos de longas datas. Passamos por momentos bons, juntos na obra do Senhor, ganhando almas para o reino. E aprove a Deus hoje nos trazer até aqui, nessa congregação onde os irmãos estão servindo ao Senhor com alegria. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui. Eu tenho acompanhado. Às vezes vocês pensam que eu estou muito longe, mas eu tenho acompanhado o crescimento ministerial dos irmãos. E eu louvo a Deus, porque o Senhor ele é fiel. Abrimos o nosso coração para servir. E assim o Senhor ele nos abençoa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler três versículos, a partir do verso 18. Eu louvo a Deus por essa igreja e confesso que fiquei muito feliz mesmo quando eu cheguei aqui e eu vi as famílias apresentando algo ao Senhor Deus nessa noite. Porque eu tenho observado em alguns lugares por onde o Senhor tem nos levado para ministrar a palavra, que muitos já não têm mais essa preocupação em despertar a família para a importância dela
dentro da sociedade. Na comunidade onde o Senhor plantou a igreja, há uma responsabilidade de trazer as famílias à memória do papel que elas exercem dentro da sociedade. A palavra do Senhor nos diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. E vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Podemos assentar? Então, como eu estava dizendo, então a gente observa que já não há muita, infelizmente, preocupação em algumas igrejas por aí em cuidar da família. Fala-se tanto em outras coisas, menos no papel importante que a família ela exerce. E eu entendo que uma família restaurada, que uma família bem cuidada, espiritualmente falando, quando ela está dentro da igreja, essa igreja ela se torna uma igreja forte. A igreja é fortalecida. E a igreja ela se torna uma igreja bem-sucedida. São as famílias, na sua maioria, que constituem a igreja. Olha, hoje quantos vieram aqui? Quantas famílias estão aqui? Somos nós que trazemos um número de pessoas para a igreja. E, queridos, a gente fica assim, pasmo, porque hoje lá fora, a família ela está sendo bombardeada. E todo dia a gente ouve uma notícia triste a respeito de coisas que estão acontecendo dentro da família. Esse mês de maio, que é um mês realmente onde nós voltamos a nossa atenção para a família, intercedemos com mais intensidade pela família. Eu perdi conta de relatos que eu ouvi de famílias destruídas. Nas redes sociais, distante de nós, famílias literalmente destruídas. Mas perto de nós também. Quando os irmãos louvaram aqui, esse louvor que diz família, né? Aí tem uma frase que ele diz: mãe, o teu filho vai voltar. Com muita dor eu participei de um velório essa semana, onde aquela mãe em desespero, uma família que foi destruída, ela dizia assim: o que vai ser de mim? Eu não tenho mais o meu filho. E essa família vai viver dias de muita dor, porque foi uma forma muito trágica que ela perdeu o filho. Hoje eu ouvi um outro relato. E agora está sendo a nossa realidade. Mas ainda há uma esperança. Ainda existe uma porta de escape. Eu vi uma frase, alguns dias atrás, eu compartilhei com meu esposo. E na hora que eu compartilhei com ele, eu falei assim: interessante essa frase aqui. E eu quero compartilhar essa frase com você. E ela diz assim: quando uma flor ela não floresce, você conserta o ambiente em que ela cresce. Quando uma flor não floresce, você conserta o ambiente onde ela cresce. Muitas vezes nós queremos tratar o indivíduo.
Eu já vi muitos pais querendo tratar os filhos. Mas eu entendo aqui que todo um ambiente familiar, em dada situação, ele precisa ser tratado. Quando esse ambiente familiar ele é tratado, de repente aquele único e exclusivo indivíduo que foi o motivo onde as atenções se voltavam, ele vai ser restaurado. Ele vai ser restaurado. A gente observa às vezes, irmãos, que o relacionamento entre membros de família está ficando cada vez mais difícil. De repente, tudo bem. Um dia desses aí, semana passada, eu vi uma reportagem, um desentendimento, um bate-boca entre pai e filho. E acabou com o pai ceifando a vida daquele filho. Sim, alguns dizem cumprimento da palavra, quando o Senhor disse que pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais, enfim. Mas a igreja, ela tem o poder e o papel de quanto mais vidas ela puder resgatar, ela precisa resgatar. Ela precisa fazer a diferença. E eu volto a dizer, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque ela se preocupou em trazer essas famílias aqui, de dar uma oportunidade para que elas não continuem mais do jeito que elas vêm vivendo. E esse é o poder do Evangelho de Cristo que nós anunciamos, que transforma a vida de pessoas, que pega um homem que estava distante da sua família, que já não amava mais a esposa, que pega uma esposa que já não amava mais o seu esposo e restaura essa família e faz com que ambos juntos conduzam os seus filhos e façam deles cidadãos respeitados pela sociedade. Cristo ele havia dito aos discípulos que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E, infelizmente, é isso que nós estamos vendo acontecer. Pecado crescendo, crescendo, multiplicando. E o homem está indo de passos largos em direção ao pecado. Hoje a gente conversava sobre isso lá em casa. E nós falávamos a respeito desta geração que está aí, interessante, que uma criança de 10 anos estava participando da conversa. E eu louvo a Deus pela vida daquela criança, porque ela assim, tem uma mente muito aberta a respeito destas coisas. E ela falava como é que está essa geração agora, desenfreada. E a gente vê um bombardeio pela mídia aí dizendo realmente tem que ser assim. É um mundo da libertinagem. Cristo havia dito aos discípulos a respeito disso. Olha, quanto mais o pecado aumentar, mais o amor no coração do ser humano ele vai se esfriar. Mais as famílias vão se distanciar. Mais o respeito vai fugir. As pessoas vão se sentir mais voltadas para si mesmas. Vão se endeusar. E é o que me interessa, o que me importa. O resto eu não quero saber. E tem muitas expectativas quando a gente forma a nossa família. A gente sabe muito bem disso. Quem aqui não passou por aquele período do namoro? No namoro, tudo são flores. Não tem defeito
Um olha para o outro e não vê defeito. Aí chega ao ponto do noivado. E o noivado, o casal começa a fazer sonhos, planos, começa a sonhar com a casa, como vai pintar a casa, quais os móveis vai colocar dentro da casa. Sonhar com uma vida estabilizada. Começa a sonhar com filhos, muitos filhos. É isso? É, Tiene. Com filhos. Começa a sonhar que esses filhos, eles vão ser filhos saudáveis. Ninguém pensa que, de repente, esse filho pode vir e não ser tão saudável assim. Filhos obedientes. E aí se casa. E quando se casa, os dias vão passando. E um vai se acostumando com o outro. E daqui a pouco vem a realidade. Porque o casamento é um desafio. A vida a dois é um desafio. Eu, para a glória de Deus, tenho 20 anos, né, que ele me aguenta ali. Tem 20 anos que eu aguento ele. É um ajudando o outro. Nós já rimos muito um do outro. Às vezes eu sento perto dele, a gente começa a lembrar de alguma coisa, a gente ri, né? Mas também já sentamos na cama um do lado do outro e já choramos muito. E fosse eu virar as costas e deixar ele ali no momento de aflição sozinho. Ou ele, da mesma forma, comigo. O casamento é uma aliança. Uma aliança onde a gente vai junto até o fim. Até onde Cristo, Ele nos permite viver. E aí vem as dificuldades. Então vem a realidade. E todos pensam assim, meus filhos vão ser os melhores filhos do mundo. Meu filho vai ser obediente. Meu filho vai gostar de trabalho. Meu filho não vai andar com certas pessoas. Não fazendo acepção de pessoas. Mas a gente sabe que existem pessoas que, por ela ainda não conhecer a Cristo, elas se enveredam por caminhos não agradáveis. Então a gente não quer que nosso filho ande com certas pessoas. Mas daqui a pouco a realidade é outra, irmãos. Daqui a pouco o que acontece? Começam a surgir as preocupações, vêm os problemas, o coração começa a ficar apertado. Seu filho foi para o colégio, não voltou naquela hora exata para casa. Cadê seu filho? Você gostaria que seu filho fosse com você para o seu trabalho, que seguisse você nos seus passos profissionais? Seu filho não quer. E você está agora diante dessa realidade. E esse problema surgiu. E você precisa resolver. Porque você não pode virar as costas. Por isso, Deus, na sua infinita sabedoria, Deus instituiu família. E Deus colocou pessoas, cada uma no seu devido lugar, cada uma com um papel dentro da família. E eu já quero te dizer que uma família funciona quando ela tem uma pessoa na posição de autoridade sobre ela. Se não tiver um cabeça, fica todo mundo perdido. Mas quando alguém tem uma posição de autoridade sobre a família, pode ser com os cabelinhos grisalhos. Mas essa família sempre vai estar firme. Sempre vai estar bem estruturada.
Deus, ele olhando para a família, ele vê que ele precisa instituir alguém que seja autoridade sobre a família. Mas Deus, ele não abre mão do seu papel de autoridade maior. Hoje nós sabemos muito bem que ao pai, ao esposo, tanto na época em que essa carta de Paulo foi escrita aos Colossenses, onde a autoridade era patriarcal, quanto na nossa época também, Deus ele não abriu mão do seu papel de ser supremo sobre a família. Sim, vou colocar o homem, mas acima do homem estou eu, como autoridade divina. Então, para que ele seja governado e governe bem a sua casa, ele precisa se voltar para mim. Ele precisa buscar de mim. E hoje eu vejo onde muitas famílias elas se perdem por conta disso. E eu vejo hoje onde muitos pais, esposos se perdem por conta disso. Por esquecer essa autoridade divina sobre a sua vida. E quando vem os problemas, ele pensa que ele está sozinho e que ele não vai conseguir resolver. E eu aprendo com a palavra de Deus que quando nos falta sabedoria, quando a gente não consegue resolver determinada situação, Tiago fala sobre isso. A gente precisa pedir a Deus. A gente se volta muito para as coisas materiais. Mas o nosso bem mais precioso é a nossa família. E Deus não haveria de colocar você em posição de autoridade sobre a sua família sem que Ele tivesse resposta para te dar a respeito de determinadas situações. E eu creio que quando você, na condição de patriarca da sua casa, dobra o seu joelho, não sei, fica em pé, mas fala com Deus, abre o seu coração, Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Deus tem uma solução para a tua casa. Deus tem uma resposta para esse problema que você está colocando aí diante dele. Você às vezes passa a mão na testa, abaixa a cabeça, chora e você não sabe o que fazer. Mas nessa noite eu quero te dizer, o Deus que instituiu a família, Ele conhece muito bem cada filho. Ele sabe muito bem a necessidade e a fraqueza de cada um. Tem pessoas que às vezes o coração é tão bom que ele acha assim que se ele ceder a todas as vontades da esposa, do filho, vai dar tudo certo. Está errado. Porque existem situações que você não vai poder ceder. Ainda que seu coração esteja, sabe, doendo. Mas você não poderá ceder. Você vai ter que se manter na sua posição firme. A autoridade de Deus, ela está acima da autoridade humana que foi delegada ao homem. O Senhor disse assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não estiver presente nas decisões que você for tomar, sabe aquelas questões que às vezes você vai ter que... Porque isso acontece, conflitos acontecem dentro da família. E é o que mais acontece. Família que não tem conflito não é família. Mas a autoridade patriarcal vai fazer a diferença porque ela vai ter que estar ali conciliando as partes. E como conciliar sem ser injusto? Buscando no edificador. Em Deus.
Você pode fazer o que for. Mas as coisas não vão ser perfeitas se Deus não estiver presente. Então Deus, ele diz ao homem a respeito da sua autoridade divina. E é interessante que Amém. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Ele não abre mão de estar presente no relacionamento conjugal. Ele divide essa autoridade com o homem. E é interessante que quando Deus ele constitui o homem uma autoridade sobre a família, lá no versículo 19 ele diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu estou dividindo com vocês. Só que tem uma coisa. Essa autoridade que eu te dou não é para você se colocar como um carrasco. Não é para você deixar se vangloriar por conta disso. Mas é para que você demonstre a sua autoridade em amor. A submissão feminina aqui não é no sentido de ser uma escrava. Aquela que tem que fazer tudo a tempo e a hora. Mas é a submissão de estar junto do esposo, coordenando as atividades da casa. Ajudando ele naquela administração. Quando muitas das vezes ele sai em busca do pão, e ele chega, ele precisa encontrar um ambiente que lhe seja agradável. Que transmita para ele uma segurança. Se ele está fora, ele precisa sentir paz em saber que a esposa está dentro de casa, que está cuidando do andamento da casa e que está cuidando também de seus filhos. Não precisa nem falar da tragédia que aconteceu em Goiânia agora esses dias. O esposo estava fora trabalhando. Pensou que a esposa estava em casa. E infelizmente aconteceu aquela tragédia. Essa submissão da esposa é cuidar bem dos filhos.